aplicada ao dia a dia forense. Vai ser, então, o modo como o operador do direito vai se exprimir, vai se expressar na petição, na sentença, no despacho. Isso é, em síntese, o português jurídico. Mas o que há de peculiar no português jurídico para diferenciar do estudo de outras matérias referentes à língua portuguesa? Então, a nossa matéria, o português jurídico, tem todos aqueles segmentos da gramática, a ortografia, a acentuação, a conjugação verbal. A diferenciação está exatamente naquelas situações peculiares ao nosso dia a dia. Exemplo, nós temos palavras que transitam no nosso discurso e que você tem que saber escrever, se a palavra vai ser grafada com o hífen ou não. Temos verbos que precisamos conjugar bem. Um exemplo, o verbo requerer. Se você abrir as gramáticas, talvez você não encontre a conjugação do verbo requerer. Nós, do mundo do direito, precisamos conjugar bem o verbo requerer e falar em determinada flexão verbal, eu requeiro. Então é uma situação que ela é recorrente no nosso dia a dia. Então aí estão as particularidades. O português jurídico, ele lança mão da gramática convencional, só que com o tempero, eu diria, Pamplona, do nosso dia a dia. Então é possível que nós tenhamos uma matéria autônoma para trabalhar com todos esses rudimentos gramaticais, só que todos eles voltados para as nossas necessidades linguísticas. Agora, é justamente o que eu achei interessante, pensar em uma matéria autônoma. É possível sistematizar regras de um português jurídico? E qual a importância disso? A sistematização ela aconteceria no momento que nós vamos trabalhar com as construções sintáticas e ali vamos verificar aquelas regências, aquelas concordâncias, aqueles vocábulos mais comuns no nosso dia a dia. Mas é claro que aquela regra de regência, de concordância, ela vai ser aplicada conforme a gramática convencional. Só que, insisto, as situações elas acabam sendo peculiares ao nosso dia a dia, né? Então, os verbos, eles... Um exemplo que pode ilustrar. Você pega, Pamplona, a situação do arquive-se os autos ou arquivem-se os autos. Essa situação passa pelo estudo da partícula se. E aí você vai ver que o correto, de acordo com a norma culta, seria arquivem-se os autos. Pronto. Essa é uma situação que vai ser explorada no contexto do português jurídico. E insisto, numa gramática convencional, talvez você não encontre a resposta de que precisamos. Entendi. E aí, eu acho que é muito interessante a gente discutir isso, porque as pessoas acabam abusando daquilo que se convencionou chamar de juridiquês, modificando expressões, pegando palavras em latim e transformando. Então, outro dia, o data venia mudou de sentido na prática, né? Aquilo era, venha os dados, de repente virou com a sua permissão. E nego começa e bota um superlativo, inventa um datíssima venia que não existe, né? Seria uma máxima permissa. Há muitas questões que compreender a linguagem como um instrumento de expressão é algo fascinante. Mas eu tenho que terminar essa primeira parte, porque tem uma plateia que está doida para perguntar. Mas eu diria mais, é o seguinte, o que é que você diria lá, para quem não está vendo, ali ó, lá no fundo, lá o pessoal que está vendo aí no mundo todo, alguém que eventualmente tem uma base fraca de português, mas quer aprender português jurídico, que dica você daria para ele? Olha, a língua portuguesa é uma matéria fascinante. Sem dúvida. Possível a todos nós. Precisa naturalmente de disciplina e que você tenha uma aproximação animadora para que consiga aprender esses rudimentos e aplicar no nosso dia a dia. É muito importante, Pamplona, dizer que nós, mais do que qualquer outro profissional, precisamos dominar a língua portuguesa. Porque nós usamos a arte do convencimento das pessoas. E como que eu vou convencer outrem se eu não domino o bom uso das palavras, que é a nossa ferramenta principal? Então, assim, é possível aprender o português jurídico, mas o primeiro passo seria o domínio satisfatório das regras da gramática.
Então você pode estudar pela gramática que lhe agrada e depois você pode fazer estudos mais aprofundados e chegar às particularidades do português jurídico. Esse talvez seja o caminho que é o que eu recomendaria para os nossos aí ouvintes, telespectadores. E acho que há muita coisa a aprender. Eu quero me aprofundar no português jurídico, já que o Papeando é a ideia de falar de direito com leveza, direito com arte. Se a arte é a minha cachaça, eu não tenho dúvida que o português é a sua. E eu quero saber, porque eu tenho muita gente que ainda quer se inebriar sobre isso. Vamos voltar com as perguntas. Aguenta aí. Olá, professor. Meu nome é Marcele. Eu gostaria de saber como estudar o português jurídico. Marcele, o estudo do português jurídico é o mesmo estudo que você deve fazer na gramática da língua portuguesa, com a diferença que você irá aplicar aquelas regras no discurso jurídico. Isso vai torná-lo mais técnico, mais instrumental, fazendo com que o nosso discurso seja diferenciado com relação aos demais. Olá, professor Sabag. Meu nome é Karine. Eu gostaria de saber qual a importância do português jurídico para a prática forense. Karine, o português jurídico para a prática forense é indispensável, porque nós precisamos da boa comunicação para nós atuarmos em juízo como advogados, como juízes, defensores, procuradores. E só assim que nós vamos conseguir convencer com eficiência. A arte do convencimento demanda o domínio pleno das palavras. E eu digo também na condição de magistrado, se eu não consigo entender como é deduzida a sua pretensão, eu não vou conseguir jamais satisfazer o seu direito. Olá, professor. Meu nome é Michele. Qual é a importância do português jurídico para os concursos públicos? Michele, o português é fundamental para todas as fases dos concursos. A primeira fase, que é a prova objetiva, a matéria está lá como questões de múltipla escolha. A segunda fase, como prova discursiva, em vários concursos, você precisa expor aquilo que você, expor textualmente o que você aprendeu. E na última fase, costumeiramente, a prova oral. Você dominando as palavras, você vai se posicionar com melhor desenvoltura diante da banca. Portanto, português está em todas. E eu digo com liberdade da condição de ter sido já avaliador. Você pega uma prova com um erro crasso de português, não corrige, não vou perder mais meu tempo com esse candidato. Olá, professor. Meu nome é Glício. Eu gostaria de saber quais são os principais erros na utilização do português jurídico. Glício, essa pergunta é sensacional, sabe por quê? Porque não há limites para a criatividade humana quando quer errar. O que é que você acha, Gaspar? Olha, Pamplona, por falar em criatividade, se você me permitir, eu vou aqui então começar com um erro que eu encontrei numa petição incrivelmente, que foi a palavra rol de testemunhas. Todos nós sabemos que rol, R-O-L, só que ali o escritor, com muita criatividade, escreveu hall, H-A-L-L, só vendo para crer, né? É mesmo, ele está pensando talvez numa entrada de testemunhas, ou ele está pensando no hall lá do aquele filme lá da 2001, Odisseia no Espaço, né? É isso mesmo. Olá, professor, meu nome é Andressa. Eu queria saber o que é o português jurídico para a sua vida. Andressa, português jurídico para mim, eu diria que é o meu filho mimado. Eu tenho o direito tributário, mas o meu filho mimado é o português. Porque acredito que você dominando essa ferramenta, como eu sempre procuro estudar e buscar esse domínio e transmitir aos meus alunos, tudo vai ficar mais fácil para mim. Então, eu considero uma matéria fundamental para o meu dia a dia e a trato com muito carinho. E Sabag, tal qual um pai que ama tanto um filho a ponto de mimá-lo, eu tenho certeza que o português jurídico em suas mãos está muito bem cuidado. Tive acesso aqui ao seu manual do português jurídico, o livro do menininho. E Sabag, você é uma figura. Entrevistá-lo é um prazer. Esse livro é seu. Obrigado, vou guardar aqui, ó, né? E digo com um prazer redobrado. Me conceda a ordem, um brinde. Opa, vamos lá. E no Papeando, que se mistura direito com poesia, leveza com profundidade,
A diferença é sempre a palavra. De tecnologia, informática e idiomas. Aprendendo uma nova atividade para se inserirem no mercado da construção civil. A Nova Microei segue o mesmo caminho do ensino profissionalizante, mas com cursos que focam na área de tecnologia, informática e idiomas. Em pouco tempo de expansão, o CERS Centro de Estudos, mais uma das nossas apostas, já está presente em praticamente todas as regiões do Brasil, levando a seriedade e o compromisso de quem realmente entende de preparação para ainda mais próximo dos alunos. O espaço físico conta com toda a infraestrutura e tecnologia de uma escola de ponta, baseado nos mais modernos e confortáveis conceitos arquitetônicos e de co-studying capazes de apoiar o aluno, aumentando suas chances e performance para aprovação nos mais variados certames. Tanta inovação, tanto compromisso vem sendo reconhecido. Hoje temos o orgulho de ser uma empresa inovadora reconhecida pela Endeavor. E agora, chegamos a São Paulo, uma cidade que não para, assim como o CERS. Inauguramos em 2016 a primeira loja conceito, que fica na Bela Sintra, uma importante área da cidade que reúne grandes empreendimentos. O espaço conta com cabines de estudo amplas e confortáveis, profissionais de coaching e mentoring, auditórios, aulas presenciais com grandes juristas, além de cafeteria e livraria jurídica completa. Esse é apenas o início de um novo ciclo, uma nova etapa do CERS, que em 2017 vai alcançar voos ainda maiores. Vamos juntos? Tornar-se especialista em qualquer área do direito é um grande desafio. Publicações, autores renomados, mestres, doutores e profissionais atuantes na área são as principais referências para você chegar cada vez mais perto do seu sonho. Ter um ambiente online totalmente interativo, com mais mobilidade e flexibilidade para acompanhar as aulas, também são escolhas fundamentais para você que não pode perder tempo. É por isso que na pós Estácio CERS, os maiores nomes do direito preparam os maiores nomes do futuro do direito. Estude com profissionais experientes e conteúdos de qualidade e transforme qualquer lugar na sua sala de aula. Junte-se aos mais de 5.700 alunos que já garantiram sua especialização e uma carreira de sucesso. Acesse posestácio.cers.com.br. Escolha a pós que acompanha você. Olá, amigos. Eu sou o professor Ivan Kertzmann. Estarei com vocês hoje no Congresso Jurídico Online. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do SES para estar aqui, na pessoa do professor Frederico Amado, grande amigo. Temos várias parcerias em livros, em trabalhos, em aulas. Então, é um prazer estar aqui falando um pouquinho, e ele me determinou que eu falasse um pouquinho sobre pensão por morte, não sobre pensão por morte em geral. Obviamente, para tratar do meu tema, eu vou ter que falar um pouco sobre pensão por morte em geral, mas o tema que ele me determinou a falar é as alterações da reforma da Previdência na pensão por morte do RGPS. Então, meu tema é bem específico. Eu vou tratar sobre o que é que vai ser alterado na pensão por morte pela reforma da Previdência, se ela vier, obviamente, a ser aprovada, no regime geral de Previdência Social. Não falarei, então, de regimes próprios de Previdência Social, o meu foco, e nem de outros benefícios. O meu foco em uma palestra específica, em uma palestra curta, é falar um pouquinho, nessa quase uma hora, falar um pouquinho sobre pensão por morte no regime geral de Previdência Social, as alterações da reforma.
Mas eu não posso falar das alterações da reforma se eu não passar um embasamento de como funcionam as atuais regras da pensão por morte, porque muitas delas serão mantidas, né? Quer dizer, a maioria delas serão mantidas. A reforma vai tratar em relação à pensão por morte, vai fazer pequenas alterações, pequenas, mas relevantes, ou seja, não são numerosas alterações, são poucas alterações, mas tais alterações são bastante relevantes, ok? Então, vamos lá. A minha apresentação aí, professor Ivan Kertzmann, né? E meu e-mail aqui disponível, né, para vocês, né? Quem quiser entrar em contato, está disponível o e-mail. O Instagram também, quem quiser, é Ivan Kertzmann, o Facebook também Ivan Kertzmann, nome e sobrenome, né? Estamos disponíveis aí para qualquer contato. Então, regras atuais da pensão por morte. Então, vamos trabalhar um pouco com as regras atuais da pensão por morte para ver como é que a pensão por morte será alterada. Então, a pensão por morte, primeiro, é um benefício devido aos dependentes dos segurados, né? Então, os dependentes dos segurados que têm direito à pensão por morte. Quem são os dependentes? Os dependentes, como vocês sabem, se dividem em 3 classes, classe 1, classe 2 e classe 3, em ordem de importância. Na primeira classe estão os mais próximos do segurado, na segunda classe os que não são tão próximos como da primeira, e na terceira classe os que não são tão próximos quanto da primeira e da segunda. Para receber o benefício previdenciário, obviamente, segue uma ordem de prioridade das classes, ou seja, primeiramente vai receber os da classe 1, não tendo da classe 1 da classe 2, não tendo da classe 2 da classe 3, coisas que você já deve saber. Então, são filhos que estão na classe 1, cônjuge ou companheiro, equiparados a filho, ex-cônjuge, ou seja, eu não vou me alongar, independentes. Na classe 2 estão basicamente os pais, na classe 3 estão basicamente os irmãos, né? Então, os irmãos, desde que comprovem tanto os pais e os irmãos, têm que comprovar dependência econômica. Isso não teremos uma alteração na reforma da Previdência em relação a essas classes, nem em relação aos dependentes da Previdência Social. Não são previstas alterações no âmbito do regime geral de Previdência Social. Então, a pensão por morte geralmente é devida a partir do óbito, quando ela é requerida pelo maior de 16 anos, depois de 90 dias depois de 90 dias da data do óbito. Ou seja, se o maior de 16 anos requer a pensão por morte 90 dias depois da morte do segurado a qual ele depende, ele vai ter a pensão por morte concedida a partir da data do óbito. Isso também não vai mudar em nada na reforma da Previdência. E pelo o dependente menor de 16 anos, ele tem 90 dias até completar essa idade para que a pensão por morte retroage até a data do óbito. Ou seja, se um menor de 16 anos perde o pai aos 10 anos de idade, mas ele requer aos 15 anos de idade a pensão por morte, ele vai receber a pensão por morte retroativa desde o óbito do pai, ou seja, 5 anos retroativa. Então, isso porque os prazos não correm contra os absolutamente incapazes. Então, aqui há um respeito também, esse normativo do Código Civil, né, que não permite a contagem de prazos contra os absolutamente incapazes. Então, ele vai ter direito a uma retroação grande no valor do benefício dele. E vai ser contado a partir do requerimento, quando o requerido, ou pelo maior de 16 anos, depois de 90 dias do óbito do segurado a que ele dependa, ou pelo menor de 16 anos, depois de 90 dias que ele completar esta idade. Então, são os prazos aí previstos, né? Esse prazo, inclusive, já foi de 30 dias e ele foi alterado, né, para 90 dias. Bom, no caso de morte presumida, vai ser a partir da decisão judicial, que é concedido, e no caso de catástrofe, desastre ou acidente, né, natural, vai ser contado a partir da data da ocorrência, se requerido também até 90 dias, como a gente pode ver aí no quadro. Esse é o normativo da concessão da pensão por morte, coisa que é uma matéria legal, não tem que ser mudado na reforma da Previdência. Então, a princípio, tudo ficará assim. Bom, a pensão por morte não exige carência, né? Então, é um ponto que muita gente fica na dúvida, principalmente depois da alteração da MP 664, que inclusive essa alteração da MP 664 colocou inclusive prazo de duração na pensão por morte para o cônjuge e companheiro, em uma regra do escalonamento, que a gente chama de regra do escalonamento.
ela é citada, inclusive, quer dizer, não é citada expressamente em MP 449, obviamente, mas é citado que o prazo da pensão por morte para o companheiro e companheira e para o cônjuge ou companheiro fica como determinado em lei. Ou seja, a própria reforma da Previdência prevê o escalonamento do benefício, né, previsto em lei. Como já temos a previsão legal, ele vai ser mantido, a não ser que haja troca nessa previsão legal. Como é que funciona hoje a pensão por morte? Primeiro, não há carência para ter o benefício, ou seja, o segurado não precisa ter determinado número de contribuições mensais para ele fazer jus para deixar o benefício aos seus dependentes da pensão por morte. Ou seja, se ele tiver contribuído apenas um mês e morrer, ele vai deixar a pensão por morte para seus dependentes. Mesmo para o cônjuge, mesmo para o companheiro, para qualquer dependente, terá direito à pensão por morte. Então, o filho, por exemplo, tem direito à pensão por morte até os 20 anos de idade, né, quando completar 21 anos de idade, perde o direito. Então, se o pai começa a trabalhar, em um mês ele vem a falecer, de um mês depois do trabalho, depois que começou o primeiro trabalho da vida, vem a falecer, o filho vai ter direito à pensão por morte até os 21 anos de idade. Então, não há qualquer tipo de carência. O que muita gente passou a confundir é que depois da alteração feita na Lei 8.213 de 91, que foi feita pela MP 664, que foi convertida na Lei 13.135, 13.135, né, criaram a regra de escalonamento do benefício para o cônjuge ou companheiro que requer a pensão por morte. Então, o cônjuge ou companheiro que requer a pensão por morte, ele terá um benefício escalonado em função da idade. Então, em função da idade do cônjuge sobrevivente, de quem requer a pensão, né, morreu uma mulher, o marido vai pedir a pensão por morte. A depender da idade do marido que está solicitando, requerendo a pensão por morte, esse benefício é escalonado. Então, ele vai seguir uma regra de escalonamento. Mas nem todos os segurados vão ter direito a entrar nessa regra de escalonamento. Para você entrar na regra de escalonamento, ou seja, ter direito ao benefício escalonado, esse escalonamento vocês vão ver que pode ser de 3 anos até vitalício, né, dependendo da idade do requerente. Mas para ter direito a entrar nessa tabelinha do escalonamento, o segurado tem que ter 2 requisitos. O primeiro, ter mais de 18 contribuições para a Previdência Social, e o segundo é ter mais de 2 anos de união, o que a gente tem chamado de carência afetiva, ou seja, ele tem que ter mais de 2 anos de união para que o cônjuge dele tenha direito a entrar na tabela de escalonamento. Aí você diz, mas professor, isso não é carência? Não, não é carência. Porque se ele não tiver ou os 2 anos de união, ou carência afetiva, ou união com a pessoa, né, que veio a falecer, ou não tiver, o segurado que faleceu não tiver as 18 contribuições mensais, o cônjuge de qualquer jeito, o companheiro vai ter direito a pensão por morte, mas não vai entrar na tabela de escalonamento. Então, como é que vai funcionar? Ele vai ter direito a uma pensão por morte mínima de apenas 4 meses. Então, não posso dizer que existe carência na pensão por morte do cônjuge ou companheiro. Não existe, né? De nenhum segurado, nem do cônjuge e companheiro. Por quê? Porque ele tem direito, de qualquer forma, à pensão por morte. A carência, quando imposta, ela impede o gozo do benefício. No caso aqui, não impede, ele apenas mitiga, ele apenas reduz o gozo do benefício. Então, o companheiro ou cônjuge que perde o seu companheiro, que perde o seu parceiro, né, ele vai ter direito à pensão por morte de qualquer forma. Se esse cônjuge que ele perdeu tiver menos de 2 anos de união ou tiver menos de 18 contribuições mensais, ele só terá direito a 4 meses de benefício. Se ele tiver tanto mais de 2 anos de união quanto mais de 18 contribuições, ele vai ter direito a um benefício escalonado em função da idade do cônjuge sobrevivente, que a gente vai ver já já essa tabelinha como é que funciona, né? Mas tem uma exceçãozinha aí, né? Então, se o segurado sofreu óbito por acidente, ele vai ter direito ao benefício escalonado, mesmo que não tenha as 18 contribuições, mesmo que não tenha os 2 anos de união. Então, essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade de exceção, ou seja, que você vai entrar na regra de escalonamento, mesmo sem ter os 18 anos de 18 contribuições mensais, nem ter os 24 meses de união, é o caso do sobrevivente, do cônjuge sobrevivente, que seja inválido ou com deficiência. Aí, nesse caso, a pensão por morte será concedida até a duração da invalidez da pessoa. Ou seja, eu sou inválido,
e perco minha mulher. Né? Eu sou inválido e perco minha mulher. Tinha acabado de casar com ela, tinha menos de 24 meses. Eu vou receber o benefício vitalício ou até recuperar a capacidade. Né? Então, nesse caso, até recuperar a capacidade. Então, se eu recuperar a capacidade, aplica-se o prazo da tabelinha. Por exemplo, se eu já tiver mais de 2 anos de união, mais de 18 meses de contribuição, minha mulher tiver mais de 18 meses de contribuição, e eu tiver direito a uma pensão por morte por 15 anos, mas eu sou inválido. Né? Aí o que acontece? Eu tenho direito à pensão por morte vitalícia por ser inválido. Ou durante 15 anos, que é o prazo que está na tabela. Se eu recuperar a capacidade de trabalho antes dos 15 anos. Se eu não recuperar a capacidade, obviamente, eu vou ter direito à pensão por morte vitalícia. Mas se eu recuperar a capacidade com 10 anos ganhando pensão, e a tabelinha me garantir a 15 anos, eu vou receber mais 5 anos. Então eu tenho direito a, no mínimo, a tabelinha e, no máximo, vitalício, né? Porque se eu não recuperar a capacidade, eu fico até a data do óbito. A data do óbito do cônjuge sobrevivente. Então vamos ver essa bendita tabelinha que nós estamos falando aqui o tempo todo. Vamos ver aqui. Idade da companheira e companheiro, né? Que fica, né? Não que morre. Né? Quem morreu não interessa a idade. Interessa a idade de quem ficou. Se quem ficou for menor de 21 anos, ele vai receber o benefício por apenas 3 anos. Se quem morreu tiver entre 21 anos e 26 anos de idade, o benefício de pensão por morte será deixado por 6 anos. Se tiver entre 27 anos e 29 anos, ele vai receber o benefício de 10 anos. Vale quem? O cônjuge sobrevivente, o que está requerendo o benefício. Não interessa a idade de quem morreu. De 30 a 40 anos, ou seja, se quem ficou vivo e está pedindo a pensão tem 30 a 40 anos, ele vai ter a pensão por morte por 15 anos. A partir de 41 anos até 43, 20 anos. E a partir de 44 anos, né, vai ter pensão por morte vitalícia. Então, eu sei que vocês estão fazendo as contas aí, né? Todo mundo fazendo as contas. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho se morrer hoje. Calma! Né? Não vamos matar o cônjuge ou o companheiro. Vamos esperar primeiro completar 44 anos para que isso aconteça. Né? Porque com 44 anos você pode ficar viúvo ou viúva em paz, né? Que terá pensão vitalícia. Antes disso, não vale a pena. Antes disso, temos que tratar muito bem nossos cônjuges ou companheiros para que ele fique vivo até nós completarmos 44 anos, né? Independentemente da idade dele, né? Ele pode ter 20, né? Pode ter 30. Né? Se ele morre e quem fica tem 44, tem direito à pensão vitalícia. Então, o parâmetro aqui é a idade de quem ficou e não de quem foi. Então, até para morrer, nós temos que ter planejamento previdenciário. Né? E ainda mais com a reforma da Previdência, a gente tem que saber muito bem a hora de morrer. Né? Então, a gente vai ter que ver que horas nós vamos morrer, que dia nós vamos morrer, porque é um negócio sério esse negócio. A gente tem que planejar a morte bem planejada. Vocês vão ver daqui a pouco o que a reforma da Previdência vai fazer. Então, o planejamento talvez o melhor planejamento previdenciário seria morrer antes da reforma passar. Né? Então, seria um grande planejamento para poder deixar a pensão por morte para o cônjuge, caso que talvez ele não tenha pensão por morte. Eu vou citar exemplos aqui terríveis em relação a isso aí. Bom, então, ainda sobre as regras atuais da pensão, que é uma introdução, obviamente, né, para a gente poder falar sobre as mudanças, e as mudanças a gente vai tentar detalhar mais. Né. Teve 2 regrinhas que foram colocadas na Lei 13.135, né, que mitigam também o direito à pensão e não são de todo desrazoável, não. Vamos ver aqui quais são essas regras. A primeira regra: perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou companheira, se provada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou na formalização com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurados em processo judicial, no qual será assegurado o direito de contraditório e a ampla defesa. Então, é o caso daquele casal, né, que casa, o senhor de 95 anos de idade no interior, casa com a moça de 20 anos de idade, ou de 23 anos de idade, ou de 25 ou de 40 que seja. E essa moça, por coincidência, é a sobrinha neta dele. Né? E aí ele vem a falecer por um azar da vida, 6 meses depois que ele casou.
apesar de ele estar muito mal de saúde, ele quis casar, né? Aí, obviamente, se ficar comprovado em processo judicial que a intenção do casamento foi apenas perpetuar um benefício previdenciário gerando uma pensão, esse benefício vai ser perdido. Então ele vai perder o direito à pensão por morte. É bem razoável, né, que isso aconteça. Então nós sabemos que existem muitas fraudes no setor de benefícios, né, e essa fraude que eu citei aqui, por incrível que pareça, é uma fraude comum, né? Então muita gente casava com parente, casava apenas no final da vida para deixar o benefício previdenciário. Lembrando que antes não existia nem a limitação de prazo. Então, se casasse com uma menina de 17 anos de idade, 18 anos de idade, que podia ser a bisneta, né, geraria o benefício de pensão por morte a vida toda. Às vezes o velhinho lá ganha R$3.000, vai deixar R$3.000 a vida toda para a bisneta. Então, tinha muita fraude em relação a isso e a lei veio dar uma coibida, na minha concepção, de maneira correta. Você vê que exige um processo judicial, né, e eu acho bastante razoável esta regra. E outra regra que perde o direito ao benefício perde também o direito à pensão por morte após o trânsito julgado ou condenado por prática de crime que tenha dolosamente resultado na morte do segurado. Então, e após o processo transitado julgado, né? Então, vamos dizer aqui o caso de Suzane von Richthofen, que vem matar o pai, né, dolosamente. Ela foi condenada pelo assassinato do pai, homicídio doloso. Então, nesse caso, ele perde o direito à pensão por morte após o trânsito julgado. Enquanto não transitou julgado, ela vai ganhar a pensão por morte. Depois do transitado julgado, ela vai perder a pensão por morte se ela matar o segurado ao qual ela dependa. Isso vale para marido e mulher também, né? Matou o segurado ao qual depende mesmo, estando condenado em transitado julgado, você perde o direito à pensão por morte. É outra regra que não é de todo desrazoável, né? Você matou, mesmo que o objetivo não era ganhar a pensão, você matou por outros motivos, que seja, mas você não pode ser beneficiado por esse ato. É isso que a lei veio a dizer. Antes tinha uma dúvida, tem a gente que defendia e defende até hoje a amoralidade da Previdência Social, diz, não, ele matou a mulher, ou matou o marido, mas mesmo assim tem direito à pensão por morte, né? A lei veio tirar essa dúvida e dizer que não tem, né? Então quem tem participação no crime que levou a óbito segurado, né, obviamente não vai ter direito, de acordo com essa alteração normativa, à pensão por morte resultante desse óbito. Bom, e o valor? Como é que funciona o valor pensão por morte atual? O valor este que estará sendo alterado em breve com a reforma da Previdência, né? Mas como é que está o valor hoje? O valor mensal da pensão por morte é o valor da aposentadoria que o segurado recebia, né, ou daquele que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. É o texto esse aqui, ó. O valor mensal corresponde ao valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquele que teria direito se tivesse aposentado por invalidez na data do falecimento. O que é que significa isso, minha gente? O que é que significa isso? É o seguinte, o valor hoje, ele é 100% da aposentadoria que ele recebia. Então, se o segurado é aposentado e recebe R$4.000 de aposentadoria, ele vai deixar uma pensão por morte equivalente a R$4.000. Se tiver 2 dependentes, dividem, R$2.000 para cada um, né? Falecendo um dependente ou perdendo a qualidade de dependente de um dos dois, essa cota é revertida para os demais. É assim que funciona hoje a pensão por morte. Então, uma pensão por morte é deixada, um aposentado morre ganhando R$4.000. Ele vai deixar a pensão por morte para o outro, para os 2 filhos, vamos dizer assim, por exemplo, se tiver filho menor, R$2.000 para cada um. Perfeito. Um dos filhos completou a maioridade, o outro vai ganhar R$4.000 até completar a maioridade. Então, hoje, que é exatamente esse texto aqui que a gente está colocando, né? O valor mensal corresponde ao valor da aposentadoria que o segurado recebia. Mas também pode ser, se o segurado estava trabalhando na época do falecimento, ele não estava trabalhando, como é que funciona? Tem que calcular o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito, né? Então,
ele estava trabalhando, ele não estava aposentado. Se ele tivesse aposentado, seria o valor da aposentadoria que ele já recebia. Mas ele estava trabalhando. Então, quando ele estava trabalhando, tem que calcular o valor da aposentadoria que ele teria direito para dizer qual será o valor da pensão por morte. Então, é assim que funciona. No caso dele ser aposentado, eu já expliquei. No caso de ele estar trabalhando, então tem que calcular o valor da aposentadoria que ele teria direito, por invalidez. E qual é o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito atualmente? O valor da aposentadoria que ele teria direito atualmente é 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 para frente. Vocês vão ver que a reforma vai mudar esse valor da aposentadoria por invalidez, mas ele vai mudar o valor da pensão por morte também. Então não tem problema. Então a gente vai ver depois como vai funcionar a regra de cálculo da pensão por morte. Então hoje seria assim, calculava a média dos 80% maiores salários de contribuição, né? Ou seja, elimina os 20% menores, fazia a média dos 80% maiores remunerações que ele teve, ou seja, salário de contribuições que ele teve durante a vida toda, né? E faria a média e ele receberia exatamente essa média. Então, se ele recebeu, um exemplo aqui, durante a vida toda, R$ 5.000 por mês, né? Ele vai eliminar os 20% menores, se ele ganhou a vida toda 5 mil, não tem problema. Ele pode ter ganhado durante 26 anos, um exemplo, ou durante 30 anos, vou fazer um cálculo bem óbvio aqui, né? Durante 30 anos, 5 mil, e durante 6 anos, que é exatamente 20%, ele ganhou só 1.000. Você elimina os 20% menores, que é esses 6 anos que ele ganhou 1.000. E faz a média dos 80% maiores, que são os 30 anos que ele ganhou R$ 5.000. E ele ganha R$ 5.000 de aposentadoria. Então é assim que funciona hoje. E a cota individual hoje cessa com a perda da qualidade dependente, como eu já falei, completa a maioridade, ele perde a qualidade dependente, ele vem a falecer, ele perde a qualidade dependente, e ele vai perder a cota da pensão por morte sendo revertida por demais segurados. Então vamos ver agora as alterações trazidas pela reforma da Previdência. Essa tão discutida reforma da Previdência e que vai ganhar força, com certeza, nos próximos 2, 3 meses aí, até chegar ao enterro dela ou a sua aprovação definitiva, né? Que nós estamos nesse estágio de saber se ela vai ser aprovada mesmo ou se não será aprovada. Mas o que se prevê é que tem uma reforma da Previdência talvez mínima, mesmo mudando o governo, a gente não sabe como é que vai ficar, está tudo em período de estabilidade, mas a gente prevê que alguma coisa da Previdência vai passar aí. Se não passar exatamente agora, vai passar muito em breve, né? Está na pauta, não tem jeito, a reforma da Previdência é uma coisa que vai acontecer, se não for exatamente agora, vai ser muito em breve. E, obviamente, esse embrião criado da reforma da Previdência vai ser usado por quem quiser vir depois, vai fazer, claro, algumas mudanças ali ou aqui, mas o embrião eu acho que vai ficar da reforma da Previdência. Então vamos ver como é que fica a alteração da pensão por morte. A coisa que mais muda na pensão por morte é o artigo 201, parágrafo 16 da nossa Constituição. Começa com o valor da pensão. De acordo com a reforma da Previdência, que altera o artigo 201, parágrafo 16, a pensão por morte terá o valor de 50%, não é mais 100%, mas sim o valor de 50% da base de cálculo, que a gente vai ver depois como funciona, mais 10% por dependente até o limite máximo de 100%, respeitado o teto do RGPS e o salário mínimo. Então, como é que funciona isto? Se eu vier a falecer e tiver apenas uma mulher e um filho, eu vou deixar 50% de pensão por morte mais 10% por dependente. Quantos dependentes eu tenho? Uma mulher e um filho menor de 21 anos de idade. Então eu tenho 2 dependentes. 2 dependentes vezes 10% cada um, eu vou ter 20% de pensão por morte. A mais, né? Então eu vou ter 50 mais 20%, eu vou deixar, que eu vou estar morto, né? Morto não tem nada. Então eu vou deixar 50% mais 10% para cada dependente. Eu vou deixar 70% de pensão por morte para que minha mulher e meu filho dividam essa pensão por morte. Então essa é a regra, né? Perdendo a qualidade de dependente, né, a cota de um não é revertida para o outro. Então, minha mulher, se um perde a qualidade dependente, vamos dizer que meu filho complete a maioridade, minha mulher vai receber 60%. Por que 60%? Porque é ela a única dependente agora.
50% da pensão básica, mais 10% porque tem um dependente. Então fica com 60%. Ele não fica com 70% inteiro, porque um filho já perdeu a qualidade de dependente, só tem um dependente agora. Então é assim que funciona a regra. Sabendo que essa regra respeita tanto o teto do RGPS, que hoje é R$ 5.531,31, quanto o salário mínimo, ou seja, não pode ultrapassar o teto e nem ser inferior ao salário mínimo. Agora vamos ver como é que se calcula essa pensão por morte, depois a gente faz o exercício completo. Bom, base de cálculo. Primeiramente, a base de cálculo da pensão por morte é o óbito do segurado. Se ele for aposentado, vai ser o valor da aposentadoria. Então, óbito de aposentado, ele vai receber o valor da aposentadoria. Então, se um aposentado recebe R$4.000 e vem a falecer, a base de cálculo vai ser o óbito da aposentadoria. Vai deixar a pensão de R$4.000? Não. Por que não? Porque depende de quantos dependentes ele tenha. Ah, mas ele tem uma mulher e 6 filhos. Bom, menores. Aí beleza, né? Ele vai ter, por uma mulher e 6 filhos, ele tem 7 dependentes. Então ele tem 50% mais 10% por dependente. Então ele terá 120%? Não. Porque é limitado a 100%. Vou botar aqui de novo no quadro. Então ele vai ter, se ele tem 7 dependentes, ele vai ter 50 por mais 10 por cada filho, até o limite de 100%, ele teria 120%, não vai ter 120%, vai ter 100% só. Então ele vai deixar os R$4.000 de pensão por morte. Para dividir por quanto? Por 7 dependentes. Então cada um dos 7 vai ganhar R$4.000. R$4.000 não, cada um dos 7 vai dividir uma cota de 1/7 vezes R$4.000. Ah, mas um filho completou a maioridade. Ele ficou só com 6 dependentes. Então ele vai ficar com os mesmos R$4.000 dividido por 6. Ah, por que não vai diminuir 10%? Porque ele continua com 6 dependentes. Então, 6 dependentes ele tem direito a 50% mais 10% por cada dependente. Então, nesse caso, ele terá direito a 110%. Como não pode ser 110%, fica com 100. Então, ele vai deixar 4.000, 1/6 de 4.000 para cada um dos 6 dependentes. Ah, outro completou a maioridade. Fica ainda com 100%, né? 100% dos 4.000 dividido por 5. Ah, mas um deles completou a maioridade também. Agora vai ficar 90% só, porque ele só tem 4 dependentes. Né? Então, quando ele tiver, por exemplo, 3 filhos e uma mulher, ele vai ter 4 dependentes e vai deixar 90% do benefício desse segurado. Ok? Óbito de segurado na ativa. Então, se ele tiver um óbito de segurado na ativa, ele vai ter direito ao valor da aposentadoria por invalidez que teria direito. Né? Então, ele vai ter, a base de cálculo vai ser o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Né? Então, essa vai ser a regra da pensão por morte. O valor da aposentadoria por invalidez também está correndo o risco de ser alterado pela reforma da Previdência. Ele pode não ter os 100%, como eu falei aqui para vocês, a média aritmética de 100%, ele vai ter que ter, aí vai depender se a aposentadoria é decorrente de acidente de trabalho ou não ser de acidente de trabalho, né? E aí ele vai ter direito justamente, talvez, a só 70% do valor, né? E o pior de tudo, que em vez de fazer a média dos 70%, dos 80% maiores salários de contribuição, vai ser de todos os salários de contribuição existentes. Então ele já perde aí, porque o valor da aposentadoria por invalidez vai ser muito parecido, na verdade, né? Como era, mas vai ser um pouquinho menor o salário de contribuição, porque ele vai perder um pouquinho na aposentadoria por invalidez, vai perder um pouquinho também na média, e ainda vai perder muito, porque isso vai ser a base de cálculo. Ele não vai ter direito a 100%, ele vai ter direito a 50% mais 10% por dependente. Então, outra perda que ele tem aí. Então, no caso de óbito de segurado nativo, ele vai ter direito ao valor da aposentadoria por invalidez, que teria direito se tivesse ficado inválido na data do óbito. Mas a regra da aposentadoria por invalidez também sofrerá possível alteração, não é meu tema, né? Mas ele sofrerá possível alteração na reforma da Previdência também. Temos que aguardar para ver como é que vai ficar a reforma no todo, mas aqui teremos um prejuízo também. E a cota não reverte para os demais dependentes. Quando fala que a cota não reverte para os demais dependentes, é justamente que ele vai perder esses 10% daqui, ó,
os 10%, os 50 mais 10, é isso que eu já fiz o exercício com vocês, né? Os 50% mais 10, eu mostrei para vocês que se tiver 4 dependentes, vai ganhar 90. Se um dependente completar a maioridade, ele vai ficar com 3 dependentes, então vai ser 80%. Ele vai perdendo a cota dos 10%, porque essa cota dele, que é pessoal dele, não reveste para os demais dependentes. E por último, que é o quarto inciso do parágrafo 16 do artigo 201 da Constituição Federal, alterada pela reforma, se ela vier a ser alterada como está na PEC, é que a duração da cota vai ter o prazo de validade conforme lei. Lembro a vocês que o que é previsto na lei hoje é essa duração aqui para o cônjuge e companheiro. Para o filho não tem duração, para o filho é maior de 21 anos, o menor de 21 anos recebe até os 21 anos, né? Mas para o cônjuge e companheiro tem essa tabela de escalonamento que vai ser mantida, a não ser que tenha alteração legislativa que altere, né, que pode acontecer a qualquer momento. Só depende de uma lei, de uma medida provisória, é uma lei ordinária que pode alterar isso aqui. Então ele pode aumentar. É possível que tenha uma lei que aumente e que endureça mais ainda essas regras, né? Nós não sabemos exatamente como é que vai ser a regra feita, né? Então, essa é a regra de hoje, né? Mas, a princípio, iriam manter a regra de hoje. E uma coisa que vem preocupando muito em relação à reforma da Previdência, no que tange a pensão por morte, é a vedação de acumulação de benefícios. Talvez seja um dos pontos mais negros, tirar a palavra negros, né? Porque pode ter uma conotação racista, mas mais brabos, mais russos também não pode dizer, porque russo pode ter alguém russo também, né? Então, inclusive eu sou neto de russo. Mas um dos pontos mais, vamos dizer assim, catastróficos, né? Da reforma da Previdência é a questão da acumulação de benefício, né? Então, esse aí é um ponto realmente muito catastrófico. Se tiver mais de uma aposentadoria, tem as vedações de acumulação que estão no artigo 201, parágrafo 17 da reforma da Previdência, né? Então, é vedada a acumulação de mais de uma aposentadoria do RGPS. Até aqui, nenhuma novidade. Já era vedada mais de uma aposentadoria do RGPS. Então, ninguém se aposentava 2 vezes pelo RGPS. Então, até aqui, não houve nenhuma mudança substancial, porque a contribuição para o RGPS é única durante sua vida laboral toda. Então, é razoável que a pessoa não se aposente mais de uma vez pelo RGPS. É possível mais de uma aposentadoria se for em regimes distintos. Ou seja, eu posso ter uma aposentadoria do regime geral de previdência social e hoje uma aposentadoria do regime próprio de previdência social, porque trabalho também como servidor público. Eu, por exemplo, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e sou professor da Universidade Católica de Salvador, de Baiana, Faculdade Baiana de Direito, ou qualquer tipo de faculdade privada, né, sei lá, da FGV, de qualquer faculdade privada. Aí eu vou ter um vínculo com a RGPS e um vínculo com a RPPS. Então eu poderia me aposentar pelas duas. Então eu posso ter até 3 aposentadorias públicas hoje e vai continuar mantido essa regra na reforma da Previdência, né? Por exemplo, se eu tiver um cargo de professor de universidade federal, um cargo público de professor acumulado com cargo técnico do RPPS, como eu tenho um auditor fiscal da Receita, sou professor da Universidade Federal, aí tenho direito às 2 aposentadorias, ainda professor de universidade privada, tenho direito a 3 aposentadorias, uma do INSS e 2 dos regimes próprios. Isso não teremos mudança, isso será mantido pela reforma da Previdência. Agora, outro ponto aqui, né, que seria o ponto mais complicado. É proibido a acumulação de mais de uma pessoa por morte do RPPS ou RGPS. Esse artigo parece simples, mas não é. É um artigo que é o ponto mais complicado da reforma da Previdência, mais catastrófico, mais do que impor um limite de idade mínima para se aposentar. Limite de idade mínima para se aposentar é natural. Não é legal que as pessoas se aposentem precocemente no país. Eu sou um defensor também. Não é possível que a gente possa permitir alguém se aposentar 45 anos, 46, 48 anos, 52, 55, que seja. É jovem para se aposentar, não tem sentido. Então tem que ter uma idade mínima
e é um ponto, vamos dizer assim, meio que pacificado. A única coisa que temos que discutir qual é a idade, qual é a regra de transição. Aí são coisas que a gente tem que avaliar na reforma. Mas que tem que ter uma idade mínima para se aposentar é uma coisa praticamente pacificada na doutrina, né? Um ou outro vão defender que não, mas é muito poucas pessoas hoje que atualmente defendem uma aposentadoria tão precoce. E eu não estou falando por custo só, não. Eu estou falando porque não faz sentido ser garantida a aposentadoria tão precoce. Agora aqui, mais de uma pensão por morte do RGPS ou RPPS traz implicações grandes. Eu vou explicar aqui as implicações. Vamos supor aqui, qual é a regra aqui? Não pode acumular mais de uma pensão por morte do RGPS ou do RPPS. A aposentadoria pode, como eu coloquei para vocês, né? Ele pode ter mais de uma aposentadoria. Mas quando ele vier a falecer, vamos dizer que uma pessoa tenha 3 aposentadorias. Quando ele vier a falecer, só vai deixar para sua mulher uma das 3 aposentadorias. Então, vamos dizer que ele ganha 3 aposentadorias de 5 mil. Né? Ele vai deixar para sua mulher uma das 3 só. Ou para os seus filhos também, uma das 3 aposentadorias. O que é estranho, né? Não pode acumular mais de uma aposentadoria. Aí primeiro fica uma dúvida. E se ele tiver 3 filhos? Um filho pode pedir uma pensão por morte em um regime, o outro filho pode pedir pensão por morte em outro regime, e outro pensão por morte no outro, de forma que nenhum dos 3 acumulem, cada um tenha uma só? A Constituição não veda isso. Então vai ficar um tema polêmico, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma aposentadoria do regime geral de previdência social, ganho 5 mil. Eu tenho uma aposentadoria do regime próprio por ser auditor. Por ser auditor não, por ser servidor do... por ser servidor do... essa questão do poliamor aí, né? Que tá na moda. Então a pessoa tem 2 mulheres, 2 homens, sei lá, e aí consegue comprovar união estável com os 2. Né? E aí você pode pensar em dividir essa pensão dessa forma. Mas o mais preocupante também, e eu vou já citar, é a terceira vedação aqui, ó. Vedação de aposentadoria com pensão por morte, mesmo em regimes diferentes, mesmo entre regimes diferentes, que supere 2 salários mínimos. Então isso aqui é realmente o ponto mais catastrófico, na minha opinião. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos um casal aqui de idosos, né? Os 2 casais idosos, os 2 são aposentados, né? Situação comum de acontecer. Então temos um casal de idosos, os 2 aposentados. Quantos casais de idosos temos hoje que os 2 estão aposentados? Milhares, né? Milhares. E o casal de idosos está pensando, né, como a regra atual, quando meu marido morrer, quando minha mulher morrer, eu vou ter direito à pensão por morte. Não é assim? Como sempre foi? Aí vem a reforma da Previdência e diz, olha, não pode mais. Quem é aposentado não pode ganhar mais pensão por morte. Só pode ganhar até o valor de 2 salários mínimos. Olha como está escrito aqui. Quem é aposentado, é o 3, né, que vocês estão vendo aí. Aposentadoria com pensão por morte, mesmo entre regimes que superem 2 salários mínimos. Então, para acumular, tem que ter o máximo de 2 salários mínimos. Mas eu ganho 10 mil de aposentadoria, minha mulher ganha 10 mil de aposentadoria. A gente era servidor público, né? E no serviço público também tem isso aí, porque é entre regimes, né? Aí veja bem, meu marido morreu, a velhinha pensa, né? Meu marido morreu, eu vou ter direito a 10 mil reais, quer dizer, não é 10 mil, é porque é 70%, mas eu tenho direito a 8 mil, mais ou menos daria 8 mil para ela. Ela vai pensar, pô, beleza, é o que eu estou contando, ele também, se eu morrer, vai ter direito aos 8 mil dele, né? Aí vem a reforma da Previdência e diz, não, você não pode mais acumular aposentadoria por pensão por morte, você tem que escolher a mais vantajosa. Você não pode mais acumular. Então, se esse marido morrer um dia antes da aprovação da reforma da Previdência nos termos que está agora, ela tem direito a 8 mil a mais. Ela ganha 10 de aposentadoria, mais 8 que hoje é permitido. Se ele morrer um dia depois da aprovação da emenda constitucional que vai converter a PEC na reforma da Previdência, essa velhinha não terá direito ao benefício, terá direito a 0. Então, por isso que os velhinhos têm que colaborar, né? Tem que morrer antes da reforma. Planejamento previdenciário, agora de casal de idosos aposentados, é morrer antes da reforma. Porque senão tem 0, se for aposentado já, não ganha pensão por morte, a não ser que seja um salário mínimo de aposentadoria e um salário mínimo de pensão por morte, aí você pode acumular. Eu acho isso bastante excessivo.
Mesmo porque a pessoa se planeja pensando em uma renda. Até que você deixasse temporário, era razoável que você deixasse um prazo temporário. Agora você simplesmente, às vezes a pessoa financiou um apartamento, né, contando com aquela renda, a pessoa morreu, pronto, aí tem que vender o apartamento, né, porque não tem mais condição de manter. Então você acaba não dando direito à pensão por morte. Por outro lado, você pode pensar assim, não, um casal de servidores públicos. Aí um servidor público, os dois nativos, vamos dizer assim. Aí um servidor público morre e deixa a pensão para o outro. Pode receber? Pode. Pode receber porque a outra não está aposentada, os dois estão na ativa. Mas essa outra não vai poder se aposentar. Porque se ela se aposentar, ela vai perder a pensão por morte do marido. Ou então vai ter que optar. Se aposenta e deixa de receber qualquer coisa. Porque se a pensão por morte do marido for maior, ela vai dizer, vou me aposentar, mas não vou receber a pensão por morte do meu marido. Olha a confusão. Então, o que é que vai acontecer com as pessoas? Vão levar o trabalho até a compulsória, até os 75 anos. Dá um exemplo aqui. Eu sou casado com a juíza do trabalho. Aí se eu vier a falecer, ela vai ganhar a pensão por morte. Ela vai ganhar a pensão por morte dela, porque tem direito, porque está trabalhando. Se ela tivesse aposentada, ela já não ganhava. Já começa uma distorção, né? Pô, se tivesse aposentada, já não ganhava. Como está trabalhando, ganha. Então ela vai ganhar a pensão por morte dela. Então ela não pode se aposentar, porque se ela se aposentar, ela perde a pensão por morte. Que ela vai ter que escolher entre uma e outra. A mais vantajosa. No caso aí vai ser a aposentadoria dela, porque a pensão por morte não é do valor integral. A pensão por morte hoje é 70%, né? Do valor. Mas no caso aqui vai ser 50% mais 10% para o dependente. Que seja, entendeu? Quando for aprovada. Então, mesmo sendo 50% mais 10% para o dependente, ela vai ter 60% da pensão por morte. Então, vamos dizer que deixa para ela 14 mil reais Como é que vai se aposentar para perder esse valor? Aí não pode se aposentar. Aí fica nesse grande lema, né? Ou se aposenta ou não se aposenta, né? Então, gente, é um ponto realmente da reforma que é bastante controvertido, né? Bastante controvertido. Então, ela vai ter que escolher um dos dois benefícios. Então, sempre nessa escolha. Então, isso vai acontecer, que vai gerar diversas distorções entre os regimes, né? Então, isso talvez, por isso que eu digo, isso é um ponto mais catastrófico, porque enquanto todas as outras mudanças têm uma regra de transição, a aposentadoria mudou, mas tem uma regra de transição. Não é que eu ia me aposentar amanhã e mudou para mim. Não, se eu ia me aposentar amanhã, eu continuo com um direito praticamente igual de me aposentar amanhã. Eu só não vou aposentar amanhã, vou me aposentar depois de amanhã, um dia mais eu trabalho, não tem problema. Então, em relação à aposentadoria, teve uma mudança gradual. Eu esperava me aposentar daqui a 20 anos, sou me aposentar daqui a 25. Pô, mas estava longe de 20 anos também, né? É o meu caso. Meu caso, com 40 anos de idade hoje, eu ia me aposentar com 60. Pô, mas daqui a 20 anos, eu vou só me aposentar daqui a 25. Ou seja, eu não estava com risco iminente de perder um direito de hoje para amanhã. E no caso da pensão por morte, é um risco completamente eminente. Eu ia me aposentar exatamente amanhã, eu ia ter direito à pensão por morte exatamente amanhã. Como minha mulher não colaborou e morreu no dia seguinte da reforma, eu perdi. Se ela tivesse morrido no dia anterior à reforma, eu ganharia 14 mil de diferença. Entendeu? Então, os números são assustadores, né? Aí você diz, qual é a solução que você acha que devia ter? Bom, na minha opinião, primeira coisa, se você vai criar uma regra que não permite acumulação, né? Primeira coisa que eu acho é que devia dar um prazo para ela entrar em vigor. É a primeira coisa que eu acho. Segunda coisa, o limite de 2 salários mínimos é muito baixo. Não tem por que eu limitar a 2 salários mínimos só. Temos o teto, no RGPS eu poderia dizer, olha, você tem direito à aposentadoria com pensão, desde que seja até o teto do RGPS, que é 5.531,31. Aí já começamos a ficar numa regra que podia ser. E você também vai ganhar escalonado. Você vai ganhar pelo menos por 3, 4 anos esse valor, por 5 anos, o valor das 2 aposentadorias, como é hoje, entendeu? Em relação ao servidor público também, eu acho que devia ser pelo menos o teto do STF, como já é. Então hoje, como eu falei, se minha mulher é juíza e ganha 30 mil,
e eu venho a falecer e deixo para ela 15 mil de benefício, ela não vai ganhar 15 mil, ela vai ganhar 3.600, que ela vai bater, a soma dos dois não pode passar o teto do STF. Então, a regra do teto do STF já era razoável. Aí vem uma regra que diz que não pode ter direito a nada, né, fica meio, na minha concepção, é uma regra bastante rígida que só traz prejuízo. Vou colocar aqui, ó. Como eu coloquei aqui, nas hipóteses de 1 e 3, 1 é mais de uma aposentadoria do RGPS e a 3 é aposentadoria e pensão, mesmo com interregimes, o segurado tem direito a apenas um benefício, ficando suspenso os demais. Então, ele vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, né? Então, isso vai gerar que, às vezes, ele não tem direito à aposentadoria, só vai ter direito à pensão por morte. Então, por isso que eu digo, esse aí é o tema mais complicado da reforma. Quando alguém fala dessa situação, eu vou dar a situação real, né? Meu sogro e minha sogra. Meu sogro tem 2 aposentadorias, minha sogra tem uma aposentadoria como procuradora do Estado, e eles têm que colaborar. Um tem que morrer antes, né? Que seja minha sogra, né? Porque sogra sempre tem que ir antes, né? Não, mas, sério, olha a situação. Se morre agora, os 2 já idosos. Se morre agora, se um morre agora, deixa direito a pensão por morte para o outro. Se morre daqui a 3 meses, vamos dizer que daqui a 3 meses passa essa aberração daqui, vai deixar 0 de pensão por morte para o outro. Então a renda vai diminuir, vai com substância, mas tudo bem, um já vai ter morrido, vai parar de gastar. É verdade, um vai ter morrido, mas vai parar de gastar. Mas o condomínio que eles pagam no apartamento é o mesmo. Por isso que a pensão por morte, inclusive, não tem que ser integral. A pensão por morte tem que ser reduzida, como está sendo. Eu sou a favor da regra de 50%. Né? É razoável você dar uma pensão por morte de 50%, não de 100%. 50 mais 10, 60%. Por quê? Porque o condomínio vai continuar pagando, a empregada que tem casa vai continuar pagando. Então, claro, os remédios vai diminuir, porque quem for não vai parar de gastar. Os gastos de viagem vai diminuir, ou seja, vai ter uma diminuição de gastos sem dúvida nenhuma. Mas o gasto da manutenção do cotidiano não se suporta com um dos 2 salários só. Então vai acabar gerando o quê? Gerando necessidade de mudança de vida, mudança de prédio, mudança de apartamento, né? Porque não é garantido nenhum mínimo de pensão por morte. Então, o razoável seria que tivesse uma regra que garantisse pelo menos um mínimo de pensão por morte. E a reforma da Previdência pegou pesado nesse ponto, foi um ponto, na minha opinião, desagradável da reforma da Previdência. Bom, gente, eram essas as alterações que eu tinha a falar para vocês sobre pensão por morte no regime geral de Previdência Social. Espero ter trazido certos esclarecimentos para vocês. É para mim sempre um grande prazer estar no SES, participando da palestra, de congressos e de aulas também. Então deixo aí um forte abraço a todos.